Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom dia, que a bênção de Deus, que a graça do Senhor, que o Eterno visite a tua casa, a tua vida, teus sonhos nessa manhã. E todos os teus projetos deposita nas mãos de Deus, porque estando nas mãos do Senhor estarão seguros. Recebendo a bênção de Deus, nenhum projeto deixará de dar seguimento. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 56, o versículo 1. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Nós temos estudado no livro de Isaías que o Deus que nós servimos é o Deus da graça, é o Deus do amor, é o Deus da segunda oportunidade. Incessantemente, Deus não queria que a nação de Israel se esquecesse da aliança assumida com ele. É como uma esposa querendo abandonar o seu esposo, e Deus, como sendo o esposo, estava incessantemente a convidá-la a retornar para casa, a perdoar os seus pecados, a esquecer o seu passado e a sua infidelidade. Mas nós não podemos nos esquecer. O mesmo Deus da graça, o mesmo Deus do amor, é o Deus da justiça, é o Deus santo. Ele, no capítulo 56, no versículo 1, ele está a referir-se a respeito da sua justiça. Porque aqueles que estão a rejeitar a graça irão se deparar com a justiça do Senhor. Se não estão dispostos a receber a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, terão que se deparar com a sua justiça. E a justiça de Deus, ela é real. Não tem como haver negociação. Ou nós vivemos uma vida de fidelidade, ou nós aceitamos a graça do Senhor, ou nós iremos nos deparar diante da justiça do Senhor. O próprio Deus já estabeleceu um dia para que nós possamos nos deparar diante do tribunal dele. Haverá um acerto de contas. Aqueles que viverem em harmonia com a palavra do Senhor receberão a salvação. Mas aqueles que rejeitaram a misericórdia e a graça do Senhor irão se deparar com a justiça e com a destruição eterna. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Isaías declara: assim diz o Senhor. Ele se coloca na função de comunicar o que Deus está pedindo para o seu povo. Na verdade, no versículo 1, o desejo de Deus é que a sua mensagem alcance muito mais pessoas do que apenas a nação de Israel. Ele está a se referir aos gentios, porque a nação de Israel nesse momento não estava disposta a viver uma vida reformada no Senhor. Não estava disposta a abandonar os maus caminhos para viver uma vida de fidelidade a Deus. Não estava disposta a fazer um sacrifício vivo para viver o que Deus propunha para o seu povo. E Deus então abria agora a oportunidade de salvação para todos os gentios. Aqueles que lhe recebessem, crescem no Messias, receberiam a salvação. No capítulo 56, no versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado o homem que faz isto, e ao filho do homem que nisto se firma, e se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Da mesma forma como Deus um dia tinha estabelecido uma aliança com o seu povo, e a lei de Deus era uma lembrança dessa aliança, o sábado era também uma lembrança semanal da aliança de Deus assumida com o seu povo. Quem negligenciasse de observar o sábado estava pisando a aliança que tinha assumido com Deus. E Deus, no capítulo 56, no versículo 2, reafirma essa verdade no coração de cada israelita, porque eles estavam vivendo de forma negligente. Embora fosse o próprio Deus que tivesse convidado e formado a nação de Israel, tinha a nação de Israel como sendo a sua esposa, a sua noiva. A nação de Israel estava disposta a viver infidelidade, não obedecer a Deus, e Deus estava disposto a derramar os seus juízos e flagelos sobre aquele povo rebelde. Vale a pena nessa manhã nós aqui atentarmos para um ponto. O sábado foi criado por Deus antes do pecado. O sábado não foi dado para o homem após o pecado. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram criados por Deus, no ciclo semanal, no sábado Deus descansou e permitiu também que os seus filhos Adão e Eva descansassem também. O sábado foi dado para Adão e Eva, como também todas as outras coisas, os frutos, os animais, a natureza e todas as outras bênçãos foram dadas para os seus filhos. Adão e Eva deveriam viver em fidelidade todo sábado, observando ao Senhor, amando ao Senhor.
não pode ser diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Quando no dia de sábado nós descansamos, nos voltamos para o nosso Criador, nós estamos dizendo para Ele que nós o reconhecemos como sendo o Criador da nossa vida, soberano sobre a nossa vida, Ele é Redentor sobre a nossa vida, e tudo que nós temos provém das mãos do nosso Deus. Os eunucos daquela época, geralmente eles eram discriminados e rejeitados, porque o nome daqueles eunucos não iria perdurar para sempre, porque um eunuco não poderia deixar uma descendência, ele não poderia procriar, mas Deus estava trazendo esperança para essa classe de pessoas, que a bênção de Deus era muito maior do que dar filhos ou procriar filhos, porque Deus estava dizendo, vocês não poderão ser pais, mas eu irei dar para vocês um novo nome. Quando o Messias vier aqui a essa terra, morrer morte de cruz, ele vai garantir salvação para todo aquele que crer nele. E aquele que confiar no sangue do Cordeiro de Deus, um dia viverá na Nova Jerusalém e será o próprio Deus que dará um novo nome para todas as pessoas. Se essas pessoas, mesmo sendo eunucos, mesmo não tendo filhos, mesmo não tendo uma descendência, mas confiou no Senhor, terá um novo nome e vida eterna ao lado do seu Salvador. No versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que o versículo 6 afirma que o sábado foi criado por Deus, deixado por Deus para todas as classes de pessoas, não apenas para os judeus, mas para os gentios também. Os estrangeiros, quando chegassem em Jerusalém ou se aproximassem do povo do Senhor, eles deveriam observar o dia de sábado, eles deveriam ter a consciência que há um Criador, eles deveriam reconhecer que há um soberano. Quando nós adoramos a Deus, nesse dia, nós estamos nos curvando diante do Criador, reconhecendo que Ele é soberano, reconhecendo que todas as bênçãos provêm das mãos desse Deus. Deus chamou os seus profetas, como nós podemos observar no versículo 10, para serem os seus atalaias. Ele tinha nas mãos a responsabilidade de advertir o povo. O atalaia não poderia ter medo de falar a verdade. O atalaia não poderia estar com medo de falar aquilo que Deus estava pedindo para que ele comunicasse ao seu povo, porque as declarações do profeta eram a voz de Deus e a palavra do Senhor. E aqueles que estão em pecado, aqueles que estão de uma vida irregular diante de Deus, ao ouvir a palavra do Senhor, poderiam se ajustar diante da palavra de Deus e viver em harmonia com essas verdades, e eles alcançariam a salvação. Deus responsabilizou os seus profetas, os seus atalaias, com essa missão de advertir, de orientar, de ensinar e de mostrar o caminho pelo qual eles deveriam seguir. Judá um dia seria atacado pelos seus adversários. O profeta Isaías usa a figura de linguagem de cães, porque os cães daquela época, eles se alimentavam de carniça. E nesse momento o profeta estava dizendo que os cães, que eram os adversários do povo de Deus, eles viriam para atacar a Judá e todo aquele povo que vivesse infiel, irregular em relação aos ensinamentos da palavra do Senhor. No versículo 11 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus também chama os líderes daquela época como líderes gulosos, como cães, que estão apacentando o rebanho, mas não se comprometem na responsabilidade de ensinar a verdade. Estão dispostos a passar a mão na cabeça das ovelhas, mesmo sabendo que as suas ovelhas estão andando por o caminho da perdição, eles estão com seus braços cruzados, não têm coragem de assumir uma postura de liderança para salvar o rebanho. Esses líderes diante de Deus estão vivendo uma vida irregular. Serão levados diante do tribunal de Deus, serão julgados e serão destruídos. Diante do juízo de Deus não há escapatória. Não há escapatória nem para aqueles que já foram mutilados. Não há escapatória para aqueles também que não podem procriar. Diante do juízo de Deus, o que de fato vale é aquele que recebeu as verdades do Senhor, viveu ou rejeitou as verdades do Senhor, amou a graça de Deus ou deu as costas para a graça do Senhor. Diante do juízo de Deus haverá apenas dois grupos de pessoas, os salvos e os perdidos. Mas para que nós possamos receber a salvação, hoje é o dia de fazermos as nossas escolhas. Hoje é o dia de escolhermos viver ao lado do Senhor. As promessas de Deus são para os judeus e os não-judeus. O desejo de Deus é salvar a todas as pessoas. Deus quer que a sua casa seja reconhecida como sendo uma casa de oração. Todo aquele que entrar na casa do Senhor de coração aberto, arrependido, encontrará salvação.
Todo aquele que entende que em Jesus Cristo, somente nele, é possível haver libertação, ele irá receber a sua bênção. Mas é necessário crer, é necessário confiar, é necessário se colocar nas mãos do Senhor. Todos nós precisamos crer que um dia haverá um dia de acerto de contas. Deus irá estabelecer o seu juízo. E quando voltar aqui a essa terra, ele dará a sentença para todas as pessoas que viveram nesse mundo. Aqueles que amaram ao Senhor receberão a salvação. Aqueles que rejeitaram as boas novas de salvação receberão as consequências da sua escolha. Hoje é o dia de escolhermos, hoje é o dia de recebermos a salvação das mãos do nosso Deus. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Nos toma nas Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, molda a nossa caminhada, nos conceda a graça de um dia podermos estar com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.